A Carla Diana, ela coordena a APIV, Associação Prudentina de Incentivo à Vida. Ela vai explicar depois, né, o que é a associação, o que a associação representa para a comunidade Presidente Prudente, o trabalho que é desenvolvido lá. Ela fala muito sobre a questão do autocuidado, que é algo que a gente desde o início precisa, desde o início da vida e principalmente no momento da adolescência precisa desenvolver. Então assim, peço que vocês, acho que não precisa nem pedir, vocês com certeza vão respeitar a palestrante, fazendo silêncio, prestando atenção e é isso. Carla, são todos seus. Bom dia! Bom dia! Bom, a Adriana já me apresentou, meu nome é Carla, eu sou assistente social e coordenadora lá da PIB também. Esses aqui são meus companheiros, esse é o Éder e aquele é o Fábio. Eles são socioeducadores, né? Também trabalham lá na PIB com a gente nos nossos projetos. Bom, o que é a PIB, gente? A PIB era uma organização da sociedade civil, né? A antiga ONG que nós falávamos, né? Hoje nós falamos OSC, que é a Organização da Sociedade Civil, que foi fundada em 92. Então nós temos 30 anos de atuação no município de Presidente Prudente. Anteriormente, quando ela nasceu lá em 92, o nome dela era APPA, Associação Prudentina de Prevenção à AIDS. E ela nasceu lá em 92 com o objetivo de atender as pessoas que estavam sendo infectadas pelo vírus HIV, lá na década de 90. Atender como? Com acolhimento, atendimento psicossocial, né? Todo um acompanhamento após o diagnóstico, para estar mesmo entendendo sobre essa questão do acompanhamento familiar e da vida das pessoas que naquele momento estavam se infectando pelo HIV. Aí depois passou-se aí alguns anos de atuação, nós entendemos que a missão da instituição ela poderia ampliar as suas formas de atendimento. Daí nós, para além do atendimento às pessoas vivendo com HIV, nós começamos também a trabalhar a prevenção. E aí nós abrimos o nosso leque de atendimento, captando, né, trazendo para a instituição o público adolescente e jovem. E aí nós começamos a trabalhar através do serviço de convivência e fortalecimento de vínculos, as estratégias de prevenção, entendendo que para o adolescente, para a criança, para o adolescente e para o jovem, nós trabalharmos a informação sobre o autocuidado e o autoconhecimento, ele era fundamental para que o jovem ele chegasse na sua fase adulta empoderado de informações que fosse capaz de fazer com que ele tivesse autonomia aí nas suas decisões e tomasse decisões mais assertivas a respeito da prevenção e do cuidado com a sua saúde, tá? E aí nós começamos a atender também esse público. E 2 anos atrás nós resolvemos também fazer uma alteração no nome da instituição, que passou, né, de Associação Prudentina de Prevenção à AIDS para Associação Prudentina de Incentivo à Vida, porque também nós fomos acompanhando aí a evolução da epidemia no Brasil e no mundo, e nós entendemos que depois de 42 anos de epidemia de HIV no mundo e no Brasil, e com tanto avanço da pesquisa, da ciência, né, e do avanço da medicação no tratamento das pessoas com HIV, a gente teria que eliminar realmente o nome AIDS, não só da razão social da instituição, mas o nome AIDS de toda a esfera aqui da linha de cuidados para o HIV do Brasil, porque nós não conseguimos ainda achar uma cura para o HIV, que é o vírus, mas nós já conseguimos alcançar um tratamento para a pessoa que vive com HIV de modo que ela não adoeça da AIDS, tá? Então, onde a gente encontra ainda uma pessoa no Brasil doente de AIDS, é sinal que nós estamos tendo uma falha governamental no acompanhamento dessas pessoas. Então, nós não vamos mais fomentar o nome AIDS, nós vamos fomentar o quê? A vida,
né, incentivando a qualidade de vida dessas pessoas, incentivando o projeto de vida dessas pessoas pós um diagnóstico e deixando cada vez mais a questão da patologia da AIDS como algo que nunca vai chegar, né, na vida dessas pessoas. Então, por isso que nós ressignificamos e mudamos o nome da instituição, tá? Nós ficamos localizados ali ao lado do museu, perto do Prudente Shopping. Para quem é de Presidente Prudente, atuamos fortemente também nos territórios aqui em Presidente Prudente, trabalhando com a juventude, nas escolas estaduais também com serviços pontuais como este que nós estamos fazendo aqui, ou com serviços continuados, como nós atuamos em outras escolas estaduais também. Enfim, trabalhamos com adultos, trabalhamos com criança na primeira infância, no serviço de convivência, e assim a PIV oferta aí as atividades dela para mais de 800 pessoas por mês, tá? É o número do nosso atendimento. Bom, falei da instituição, depois vocês vão lá, que eu sei que vocês vão ficar bem curiosos, vocês vão querer saber mais sobre a PIV, né? E aí vocês vão lá no canal, a PIV Prudente, no YouTube, se inscreve e assistam os nossos vídeos. Vocês vão ver o Éder, vão ver o Fábio, vão ver os outros profissionais que disponibilizam lá vídeos sobre o nosso atendimento, sobre as nossas oficinas, sobre as nossas atividades, tá bom? Também entrem no site da PIV, Facebook, Instagram. A gente tem uma rede social bem completa para vocês entenderem um pouco mais dos nossos serviços. E fica o convite também para vocês conhecerem o nosso espaço, tá? Bom, mas vamos lá. O que nós viemos fazer hoje aqui na ETEC? É a quarta turma que nós estamos trabalhando. E é um prazer muito grande toda vez que a gente chega aqui para dar uma continuidade no nosso trabalho, porque a gente, para além da quantidade de jovens que a gente consegue atingir, a gente sempre tem uma resposta muito positiva, né? É uma turma, é um grupo que traz uma resposta positiva acerca da vontade mesmo de receber a informação e de querer participar do processo. Então, com vocês não vai ser diferente, vocês se sintam bem à vontade para vocês participarem, embora a gente esteja aqui nesse formatinho de fila, né, que fica assim meio, é uma palestra, não. O objetivo é que seja uma troca, que seja realmente um bate-papo, uma conversa. Então vocês podem participar a hora que quiser, me interromper também a hora que quiser, só levanta o braço, né, para não dar aí um tumulto, vai que todo mundo quer participar ao mesmo tempo, só para ser um de cada vez a gente organizar. Mas vamos perguntar, vamos contar a experiência, vamos contar um caso, vamos tirar dúvidas, vamos trazer a dúvida do meu primo, do meu vizinho, do meu tio, que uma vez perguntou, tá bom? E aí a gente vai tentando trabalhar dessa forma para que vocês saiam daqui hoje sem dúvida. E se permanecer com dúvida, nós estamos à disposição lá, ok? Bom, falamos um pouco já sobre a PIV. A gente hoje vai trazer para vocês aqui a nossa roda de conversa, a nossa fala sobre a prevenção combinada, as infecções sexualmente transmissíveis e, em especial, o HIV. Tá bom? Vamos lá. O que são as infecções sexualmente transmissíveis? Se vocês forem lá nas literaturas, se vocês forem fazer as pesquisas, vocês vão ver que antigamente a gente tratava como doenças sexualmente transmissíveis, né? Hoje não. Hoje nós falamos infecção. Porque toda porta de entrada para uma doença sexualmente transmissível, primeiro é a infecção. E a infecção, ela não necessariamente precisa evoluir para uma patologia ou para uma doença. Ela pode ser tratada e ficar somente no campo da infecção. Tá? Então, por isso que foi alterada a sigla e essa mudança mesmo de conceito de nome. Então, hoje a gente chama de IST. Então, todas as vezes que vocês verem nos livros de vocês alguma referência a IST, nós estamos tratando das infecções sexualmente transmissíveis, que são aquelas que são, obviamente, né, transmitidas através do quê? Da relação sexual. Tá? É óbvio que tem algumas infecções que elas são sexualmente transmissíveis, mas elas também podem ser passadas por outras vias que não seja a via sexual, por conta das secreções que nós temos no nosso organismo, né? Uma vez a pessoa infectada, ela pode transmitir por via sanguínea, né? Ou por outras secreções do nosso organismo, que é o aleitamento materno, ou alguma outra secreção que transita no nosso organismo, que não necessariamente seja pela secreção vaginal ou pela anal, tá? Mas, para vocês entenderem que uma vez a pessoa
ela pode protagonizar, né, a transmissibilidade desse vírus por todas as vias, principalmente pela via sexual, tá? Vocês já ouviram falar de alguma infecção sexualmente transmissível fora o HIV? Já? Vocês podem me falar quais? Vocês já ouviram falar? Hepatite, exatamente. As hepatites virais, hepatite A, B e C, tá? As hepatites virais são infecções sexualmente transmissíveis. Elas são tratáveis? São, né? As hepatites virais, elas são tratáveis, porém elas são altamente transmissíveis, até mais que o HIV, tá bom? As hepatites virais, para hepatite A e B, ela tem a vacina e não tem o tratamento, mas a gente toma a vacina lá quando a gente é bebezinho, depois a gente vai fazendo os reforços, tá bom? A hepatite C, ela não tem vacina, mas ela tem tratamento, tá? E ela tem uma taxa de mortalidade muito grande, principalmente quando ela está no estágio, ou quando ela já é identificada como hepatite C, porque é um sofrimento muito grande e um adoecimento muito agressivo da parte do fígado, né, dos rins, onde compromete aí a questão mesmo da imunidade do paciente. O tratamento ele é muito sofrido, ele é longo, por um período longo. Então hoje a gente fala também que a hepatite, lá no rol das infecções sexualmente transmissíveis, ela está entre as que mais mata o paciente, tá? Bem mais que o HIV. E às vezes a gente não dá muita importância para ela. Vocês sabem que o vírus da hepatite, fora do organismo, ele pode ficar até 72 horas vivo? Vocês sabiam? Tá? Então ele é altamente transmissível por conta disso. Porque se eu estou infectada pelo vírus da hepatite e eu compartilho algum tipo de objeto pessoal meu, um alicatinho de unha, um palitinho de cutucar unha, ou eu compartilho ou eu vou em algum espaço que isso é compartilhado e eu não sei, né? E alguma pessoa infectada utilizou e eu não sei. Eu posso me infectar também pelo vírus da hepatite, porque ele fica vivo naquele objeto até 72 horas. 72 horas são dias, né? Então a gente deve, por uma questão de autocuidado, de preservação, a gente precisa ter os nossos próprios, né, produtos ali de higiene, nossos próprios instrumentos. É a questão para hepatite também, a toalha de banho é um risco, o sabonete é um risco, a escova de dente é um risco, tá bom? Então nesse caso a gente precisa realmente ter aí os nossos objetos pessoais. Alguém sabe de uma outra IST? Sífilis, exatamente. A sífilis ela é uma IST arcaica, né? Se vocês forem conversar com os avós, com os bisavós, tataravós de vocês, eles vão falar, lá no meu tempo já tinha sífilis, porque ela é uma das ISTs mais antigas, né? Ela, a hanseníase, também é bem antiga, que é a antiga lepra, né? Desde a época lá de Jesus, né? Já tinha a hanseníase. Por quê, né, gente? Mais de 2000 anos, no caso da hanseníase, e no caso da sífilis, mais de um século, e a gente não consegue eliminar a sífilis. Por que será, né? E uma doença tratável até de forma barata, né? Porque a pessoa vai lá, toma 2 injeções de bezetacil, que dói pra caramba, mas custa R$1 na farmácia popular, e aí ela vai sobre o acompanhamento e ela é curada, mas depois ela pode ser reinfectada. Mas por que a sífilis é tão agressiva? Principalmente quando ocorre a reinfecção, né? Porque ela vem sífilis primária, secundária, terciária, até a congênita, quando é passada da mãe para o bebezinho. Aí a sífilis congênita, o bebezinho ele nasce até com anomalias, né? Ele vai nascer ali com várias deficiências, pode nascer surdo, pode nascer com uma hidrocefalia, são várias deficiências que a criança com sífilis congênita ela nasce. Mas por que as pessoas deixam chegar nesse estágio? Se ela consegue identificar que tem algo estranho no organismo dela, por que ela se permite chegar nesse estágio de adoecimento e até muitas vezes óbito? O que está falhando? Aí, o que vocês acham? E vocês acreditam que tem uma grande parcela da juventude com sífilis? Né? Aqui em Presidente Prudente, o maior índice de contágio, né, de infecção por sífilis é na juventude. E é natural,
você fez sexo sem o uso do preservativo com alguém que está com sífilis, você vai automaticamente, você vai ser infectado pela sífilis. E aí você não percebe, né? Porque muitas vezes na juventude ela demora para ela se manifestar, porque a juventude é forte, saudável. Geralmente essas infecções elas se manifestam a ponto de você perceber quando o seu sistema imunológico ele está bem fragilizado. Então vocês demoram para identificar. E o que pode acontecer, né? Ela ir avançando o grau dela e te adoecendo cada vez mais, tá? Então nós temos a sífilis, é tratável. O que a gente precisa? Identificar. Nós temos a clamídia, nós temos a gonorreia, nós temos o HPV, nós temos o condiloma combinado, nós temos várias ISTs. E como que a gente identifica essas ISTs? Vocês sabem me ajudar? Como que nós identificamos essa IST no nosso corpo? Mesmo que a gente não faça sexo ainda, como a gente pode ajudar as outras pessoas a identificar uma IST? Porque às vezes a gente aqui, né, gente, às vezes a gente só sabe a teoria, o que o Google trouxe, a gente ainda não tem a prática, a vivência para a gente saber, isso é muito tranquilo. Mas vamos partir do princípio que vocês já ouviram falar, né? Como que a gente identifica uma IST? Ó, vocês leram lá? A IST, elas podem não apresentar sinais visíveis, né? Então se faz necessário procurar um serviço de saúde para ser realizado exames de testagem. Mas essas ISTs, elas podem ser percebidas sim. Olha lá, por meio de feridas, corrimentos, bolhas ou verrugas, tá? Por meio da coloração desse corrimento, seja na vagina, seja no ânus ou seja no pênis, por meio do cheiro da minha genitália, o cheiro que fica na minha calcinha, na minha cueca, né? O cheiro que fica, eu vou saber. Nós temos o nosso cheiro natural, mas a gente percebe quando tem algo que está para além daquilo que é natural, né? E como que a gente começa a identificar se eu estou com uma IST ou não? Mesmo que seja aquela IST mais comum, mais tranquila e mais rotineira da vida da gente, principalmente das meninas, que é a candidíase. É muito natural a gente ter a candidíase, né? E ela é uma IST. Como que nós conseguimos identificar ela? E muitas vezes não foi nem transmitida por via sexual. Eu sou virgem, como que eu estou com uma candidíase? Né? Tem outras situações que também você pode se infectar, que não necessariamente pela via sexual. Tá? Olha a hepatite aí, você fazer sexo? Não, usa o alicatinho da pessoa infectada que você pega uma hepatite. E ela é transmitida sexualmente. Tá? Então assim, como que a gente faz para identificar uma IST? Vocês conhecem o corpo de vocês? Para além da parte estética, física? Vocês conhecem? Quando vocês tomam um banho, troca de roupa, quer ficar mais assim naquele grau, né? Vai lá no espelho, pá. Aí eu dou aquela olhada, aquela mirada. Como é que eu tô, esse corpo? Como é que tá aqui a minha apresentação? Isso vocês olham, isso vocês fazem. Então, o quê? Não dão aquela geral pra saber como é que tá aqui, o cabelo. Tô falando de estética. Pra ver se o cabelo tá bom, pra ver se tá tudo em ordem. Nem esteticamente não tá feio, minha Adriana. Nem por uma questão estética esse povo tá se olhando. Mentira, vocês estão bem bonitos. Como é que vocês vão aqui na sorte? Ninguém deu uma ajeitada antes de vir. Tudo na sorte. Eu nasci assim e boa. Tá bom. Mas olha, vou contar um segredinho pra vocês. Mas olha, é um segredinho que na verdade, vamos lá pessoal, é um segredinho que na verdade ele tem que ser assim, uma informação importantíssima que vocês vão levar para a vida, combinado? Ó, o autoconhecimento. O que é o autoconhecimento? É eu me olhar para além do espelho, tá? É óbvio que eu vou olhar para o espelho e observar questões estéticas a meu respeito, porque todo mundo, obviamente, quer ficar bem apresentável, bem ali, né? Enfim, mas eu preciso me olhar para
sentir o seu corpo, para que eles possam, com isso, identificar se algo está acontecendo de forma natural, ou se tem algo acontecendo de uma forma não tão natural, ou se tem algo que está um pouco mais errado, ou um pouco mais evoluído, ou um pouco mais atrasado. Vocês já pararam para observar isso no corpo de vocês? Quando vocês tocam o órgão genital de vocês? Quando vocês tocam o pênis de vocês? Não é para bater, querida. Não é. Para isso eu sei que vocês tocam. A hora das meninas vai chegar. Deixa eu esperar. Bora lá, não dispersa não. Bonitinha. Só para a gente conseguir falar de tudo. Quando vocês vão fazer aí o exercício do autoconhecimento, que é tocar o corpo de vocês, observar o corpo de vocês, vocês precisam prestar atenção nos detalhes, tá? Eu estou tocando meu pênis, meu órgão genital, esquece a questão do prazer, esquece a questão aí que vai me deixar uma sensação boa. Vamos agora olhar para a questão do autocuidado. Eu tenho que pegar o meu pênis, eu tenho que abrir, arregaçar a perninha dele, abrir, fazer a higiene da maneira correta, lavar direitinho com sabão, enxaguar bem com cardeno, né? Tem que fazer a higiene certinha. E a partir daí, olha lá, eu acho que eles não fazem isso, olha. E tipo, o sabão eu uso, eles estão trocando ali. Ah, você usa o sabão novo? Ah, não, eu uso como. Olha lá, bora lá, meninos. Aí, gente, nesse processo de higienização, nesse processo que vocês vão fazer a higienização, vocês vão fazer essa avaliação visual, vocês precisam perceber se tem algo de errado. Sabe? Olha, tem alguma manchinha, alguma verruguinha, né? Alguma bolha, alguma fissura, alguma coisa. Precisa observar. E é diariamente. Isso, gente, é um caso de amor, ó. Vamos lá. Isso é um caso de amor que vocês vão ter com vocês mesmos. Quem é o maior amor da minha vida? Sou eu. Olha! Sou eu. E o melhor amor da vida tem que ser vocês. Eu só vou conseguir, né? Eu só vou me dispor a dar afeto, a dar amor pro outro a partir do momento que eu perceber que me amando e me cuidando é mais importante. Porque eu tenho que oferecer o quê? Meu melhor, né? E assim eu também preciso receber o melhor, tá? Então esse caso de amor que vocês precisam desenvolver com vocês é esse autocuidado de se olhar, se identificar, de fazer a higiene certinha. E eu não estou falando só da genitália, não estou falando só do pênis, estou falando do ânus também, tá? Estou falando também da parte mamária, que também pode ser identificada em alguma outra situação. A gente está falando de tudo, ok? Então esse é o autocuidado que tem que ser desenvolvido. E aí nós falamos especialmente no caso dos meninos. Agora no caso das meninas não é diferente. A concepção do autocuidado é a mesma. Os meninos querem colaborar com mais alguma coisa sobre o autocuidado? Não? Não? Meus boys não querem falar, gente. Vamos lá então. Agora para as meninas. As meninas, nada de diferente. A ideia é a mesma. O me amar, o me cuidar, o me priorizar. Ai, Carla, mas você está ensinando a gente a ser egoísta? Não é ser egoísta. Né? Eu estou ensinando você ter dignidade e respeito por você, que é o seu bem maior. Né? A partir daí, gente, você vai ter com qualquer outra pessoa. E isso é muito natural que aconteça. Então, para nós, mulheres, o autocuidado, ele também é feito
prazer, né? Para a gente identificar que também o nosso corpo, ele tem regiões que são prazerosas e muito prazerosas. Aí a gente fica esperando alguém vir aqui contar pra gente, né? Um companheiro, um namorado, quem for, contar pra gente que se eu relar ali é gostoso, se eu tocar aqui é maravilhoso, né? E a gente não consegue se olhar e se identificar, porque a gente tem esse tabu social. Então a gente precisa, gente, romper com esse ciclo, com esse tabu. Por quê? Porque faz parte do meu universo pessoal. Então é algo muito íntimo. Se é íntimo, você vai fazer e você vai começar a desenvolver com você mesmo. E ninguém precisa ficar sabendo, tá? Então as meninas precisam desenvolver esse hábito do autocuidado, de se enxergar e se tocar. Tocar os seios, para ver se não tem algo de errado, porque o câncer de mama, né, os nódulos aí, não sei, ele não vai pegar só a pessoa na fase adulta. E começa desde de adolescente, desde que o nosso seio começa a se desenvolver. Já está tendo aí, né, um desenvolvimento, já pode dar algo de errado nesse desenvolvimento e desenvolver uma glândula cancerígena também. Então nós precisamos nos tocar. É tocar o seio, fazer o autoexame. É olhar para mim de uma forma geral, é tocar a minha genitália para fazer a higiene da maneira correta, perceber que a nossa genitália ela tem várias repartiçõezinhas e que cada repartição ela precisa ter a sua devida atenção, a sua devida higiene, tá? E também perceber que nós temos 2 canais na nossa genitália, que é o canal da urina e que também é o canal vaginal, por onde acontecem as relações sexuais e por onde acontece o parto, quando a mamãe vai ganhar um nenê de parto normal. São 2 portas de entrada que nós temos. Olha como que a gente é sortuda, mulheres, né? Nós temos 2 portas de entrada na região genital feminina pra gente, que é uma porta aberta para as infecções. Então a gente precisa higienizar e cuidar, tá? Fora o ânus, que todo mundo tem, então também é uma porta de entrada, tá? Então as meninas, elas precisam entender esse processo de autocuidado e começar a se entender, começar a identificar, tá bom? Isso é amor próprio, isso é dignidade. E aí quando a gente tem aí o nosso momento do nosso ciclo menstrual, o cuidado ele fica redobrado pelas questões de higiene, pelo momento que a gente passa durante esse ciclo que altera tudo na nossa vida. A gente precisa trabalhar para entender a aceitação desse ciclo, que é parte do nosso desenvolvimento e que é um presente na vida da mulher e que ele precisa ser entendido e vivenciado da melhor forma possível, tá? Da melhor forma possível. Ai, Carla, mas aí incomoda. Incomoda. Eu tenho cólica, eu também tenho, né? É ruim, às vezes eu tenho que ficar trocando 3 faros. Acontece isso. Isso é muito natural, você não foi escolhida, nós fomos. Então assim, se eu sei que isso é uma parte do meu desenvolvimento e que isso é uma rotina que vai me acompanhar ao longo de vários anos, eu preciso entender essa passagem, compreender essa passagem e desenvolver um autocuidado para que eu passe por esse ciclo, por esse momento de uma forma mais saudável comigo mesmo, tá? Isso é muito necessário para nós mulheres. Tá bom? Então, gente, é o olhar para si, o cuidar de si e o identificar em si se está tudo bem ou se não está tudo bem, o atendimento médico imediatamente. E vocês não precisam de responsáveis para procurar o atendimento médico. Vocês já têm idade para procurar o BS ou atendimento médico, seja ela no plano de saúde ou seja no postinho. Sozinho, não precisa ter um acompanhante. Vocês podem procurar o atendimento médico, tá bom? Vamos lá então. Essas são as infecções sexualmente transmissíveis, tá? Como a gente identifica e como a gente trata. O autocuidado ele é fundamental. Eu desenvolvendo o autocuidado, agora eu começo a receber informações para fomentar o meu autoconhecimento. O que é o autoconhecimento? É eu ficar bem espertinho a respeito das complicações que podem acontecer caso ocorra algum tipo
tipo de infecção, algum tipo de situação comigo, tá? Bom, vamos começar primeiro falando da primeira infecção, que é o HIV. O HIV e a AIDS, eles são coisas diferentes, tá bom? Embora um esteja ligado ao outro, mas não necessariamente para ter um tem que ter o outro. Vou explicar para vocês. O HIV é o vírus causador da AIDS, tá? Então a pessoa, em primeiro momento, ela entra em contato com o vírus HIV. Automaticamente, quando é identificada essa infecção, ela inicia um tratamento médico, que é o tratamento com antirretroviral, que são os comprimidos, é todo o acompanhamento que ela recebe. E aí essa pessoa, uma vez infectada pelo HIV, quando ele não tem cura, não tem como tirar do corpo. Nunca mais, tá? A não ser lá em 2050, quando descobrir a cura. Mas o que a gente tem até hoje, 2023, é que não tem cura para o HIV. Uma vez infectada, a pessoa permanece nessa condição viral. O que a gente precisa observar? Nós precisamos observar que o tratamento ele tem que acontecer certinho para que a pessoa não desenvolva a doença que é a AIDS. Lembra no comecinho que eu expliquei para vocês a respeito do nome da PIV? É o mesmo conceito. Tá? A pessoa se infecta por HIV e a gente precisa tratá-la, acompanhá-la para que ela não desenvolva a doença que é a AIDS. Então, a gente não pode, de forma alguma, discriminar uma pessoa, estigmatizar ela ou identificá-la como HIV. Nós não podemos, isso é até proibido legalmente, judicialmente, né, vamos dizer assim, tá? Então, por quê? Porque ao longo dos 42 anos de epidemia, tudo que fica de lição pra gente é o quê? É a discriminação e o preconceito, porque o tratamento já tem. Não tem a cura, mas tem o tratamento. E a gente tem várias outras doenças que também não tem cura, mas tem tratamento. E as pessoas não são estigmatizadas e discriminadas como as pessoas que vivem com HIV. Não é verdade? Né? Por exemplo, a herpes, ela é uma doença viral também, que não tem cura, mas tem tratamento. Né? O diabetes, né? Algumas especificações do diabetes também é uma doença que não tem cura. E a gente não vê ninguém mais ser um diabético, né? Entendeu? Então, por uma questão até de retrocesso, aí lá atrás, do entendimento a respeito do HIV, que lá na década de 80, quando a gente não tinha muita informação, então disseminou no mundo e no Brasil que era uma doença ligada à questão da promiscuidade, né? A questão da relação sexual feita de forma irresponsável, enfim. A gente fomentou um tabu a respeito de que essas pessoas que são infectadas pelo HIV são pessoas que têm essas características e não têm. Ninguém quer se infectar por uma doença, seja qual for, né? Então, ao longo desses 40 anos, o que fica mais difícil é a gente ainda lidar com o preconceito e a discriminação. Então, para proteger a dignidade, né, os direitos humanos dessas pessoas que vivem com HIV, nós temos um respaldo jurídico legal. Nós temos uma legislação específica que fala que nós não podemos identificar a pessoa soropositiva. Nem ela precisa se identificar. Nem ela. Tá? Por exemplo, eu vou aqui fazer o vestibulinho na ETEC, ou eu estou aqui na ETEC. Entrei, estou aqui trabalhando. Eu preciso falar para o professor que eu tenho HIV? Ai, cara, tem que falar. Ele tem que saber. Se um dia eu passo mal. Não tem que saber. Ah, eu estou procurando um emprego, eu fui admitida, eu vou fazer o meu teste admissional. Eu tenho que fazer um exame de HIV ou falar para o médico que eu tenho HIV? Não, nem ele pode pedir. Né? O exame de reservista lá no tiro de guerra. Eu tenho que falar pro sargento, comandante lá, tenente, que eu tenho HIV? Não, nem ele pode perguntar. Tá? E mesmo se ele souber, porque sua mãe foi lá para o homem e falou, com o intuito de te proteger, né? Ou você escapou e eu estava num momento muito frágil, eu falei pro professor aqui. Tem muita amizade, um dia eu estava muito assim, professor, o que você está triste? Ah, professor, pai, eu tenho HIV. O professor já foi lá, bateu para a Adriana, que bateu para o Tomás, que bateu para não sei quem, para não sei quem. Não pode, tá? O sigilo
perguntando aqui, se no caso de um plano de saúde, ela não tem plano de saúde e quer fazer parte da Unimed, e ela é portadora, e aí? Então, lá na Unimed, né, nos planos de saúde, eles têm ali aquele cadastro, né, aquela entrevista de risco que eles fazem para aceitar ou não você no plano de saúde. E dentre as perguntas que eles têm nesse cadastro, que é protegido, que eles podem fazer isso, né, porque é autodeclaratória, né, ela tem a pergunta sim do HIV. E possivelmente, se você colocar, você não vai ser aceito no seu plano de saúde. Aí você que escolhe, ou mentir. Você tem. Aí você. Mas aí depois o plano de saúde ele pode. Descobre, né? Ele descobre, porque, por exemplo, aí você vai ter alguma. Mas aí ele pode te internação. eliminar. É legal ele te eliminar. Eu acho que judicialmente ele pode entrar com uma. Mas então isso tem que ser revisto. Então, mas eles podem, porque são várias outras patologias que os planos de saúde eles têm aí como uma pré-existente. Isso, como uma garantia. Por exemplo, se você tem. Por isso que quando você vai pegar uma pessoa idosa no plano de saúde, o preço é R$2.000. Por quê? Porque ele corre mais risco de ficar doente. Né? É assim que eu também não concordo, tá, professor? Estou falando que eu também não Mas isso tem que concordo. ser revisto. Não tá certo, então. Eu acho que também não está. Por exemplo, quando você vai comprar um plano de saúde, ele tem uma carência de mais de ano para gravidez. Por quê? Porque o plano quer ter garantia que quando você foi lá e assinou o seu plano, você já não estava grávida, porque ele não vai cobrir seu parto. Você nem contribuiu ainda o suficiente para ele cumprir o seu parto. É capitalismo, né? É bem a lógica do capitalismo Eu sei mesmo. que você vai falar mais pra frente, mas aquele indetectável. Igual em transmissão. Mas aí Não, aí saúde. não vale nada. Não, porque é a identificação viral. Isso, né? Eu não concordo, mas é isso. Né? Eu não concordo também, mas é bem isso, tá? Então, assim, as pessoas que têm HIV, porque assim, também, né? O HIV ele é tratado pelo SUS e é bem tratado pelo SUS. Então, se a pessoa ela vai atrás do plano de saúde só para as questões do tratamento do HIV, eu acho que ela vai jogar dinheiro fora. Porque ele é um atendimento. Se eu quebrar o pé. Aí existem outras situações. Mas para as questões específicas do HIV, ele é bem tratável pelo SUS, porque ele é referenciado, o SUS é referenciado, Mas né? vai ser negligenciado, segregado pelo plano de saúde. Exatamente. Precisamos fazer alguma coisa. Exatamente. É bem difícil mesmo. Ele acolhe as pessoas com HIV quando o diagnóstico é depois que você já está no plano. Aí, né, beleza. Antes não. Tá? Enfim, gente, a AIDS então é a doença. Então eu falei para vocês a respeito da discriminação e do preconceito. Então, assim, gente, vocês estão recebendo informação para vocês ficarem aí bem espertinhos e estabelecer uma consciência de empatia com as pessoas que vivem com HIV e saber que tratá-las de forma diferente ou de forma pejorativa, além de ser crime, não é nada amigável dentro do âmbito dos direitos humanos do respeito à dignidade, tá? Com exceção do plano de saúde. Bom, a AIDS não tem cura, mas prevenir é possível. Pode passar, Adriana. Quais são as formas de prevenção do HIV, né, e das outras ISTs? Aí nós temos lá dentro do Ministério da Saúde, ofertado pelo SUS, pelo Sistema Único de Saúde, aqui no Brasil, que é a mandala da prevenção combinada. Aquele círculo que tem aquelas fatias ali. Cada fatia daquela é uma estratégia de prevenção, tanto para o HIV como para as demais ISTs. É óbvio que algumas estratégias elas vão ser somente indicadas para o HIV e outras para o HIV e as demais ISTs, que eu vou falar agora para vocês aqui, tá? Então, se vocês forem lá no Google e colocar, vai aparecer essa mandala. Por quê? São políticas públicas que o Brasil ele adotou, né, para ofertar para a sociedade. Por que isso, gente? Porque quando a gente lida com as questões sexuais, as questões de afeto, de sensações, de emoções, de sentimentos, é algo muito individual, não é? É algo muito pessoal. Então, assim, eu não posso instituir, enquanto Estado, uma política pública, única e exclusiva,
iniciativa que vá atender somente uma parcela do meu grupo social. Não, como eu sei que existem vários grupos e várias pessoas que podem se comportar de formas diferentes, que podem manifestar os seus desejos, os seus sentimentos, as suas vontades de forma diferente, então eu também tenho que trabalhar para ofertar políticas públicas que atendam esses outros grupos também. Por quê? Porque eu não posso regrar o que acontece dentro da sua casa enquanto Estado, mas eu posso dar a você oportunidades, informações suficientes para você escolher dentro daquilo tudo que melhor vai ser para o seu estilo de vida. Então é isso que o SUS faz, tá? E vou falar para vocês, com todos os problemas, e a gente teve muitos problemas nesses últimos 4 anos, principalmente no campo das infecções sexualmente transmissíveis, da educação sexual, porque falar de sexo nós estamos 4 anos castrados, nem falar mais, né? Nem fazia, não podia. Mas enfim, nós tivemos muitos retrocessos, mas o SUS continua ainda vivo, forte, né? E ofertando para a nossa comunidade, gratuitamente, não só essas estratégias de prevenção, como o tratamento. Vocês sabiam que o Brasil é o único país do mundo que oferta o tratamento para as pessoas que vivem com HIV? Gratuitamente, tá? Então, gente, assim, pode ser a pessoa rica, lá que mora no condomínio fechado, que é rico e tal, né? O apresentador de televisão, o bacana lá, ou pode ser o morador da periferia, da favela, do bairro, o professor, assistente social, qualquer pessoa. Onde ela vai buscar o medicamento dela no Brasil? Somente no SUS, no Sistema Único de Saúde. Não vende na farmácia, tá? Não pode, aqui não tem. Então ela pode até fazer o tratamento médico lá na Unimed, no infectologista particular dela, mas na hora de se reportar a dispensação da medicação e o tratamento e o acompanhamento dela, é o SUS velho de guerra que ela vai procurar, tá? Então é somente pelo Sistema Único de Saúde. Por quê? Porque o Sistema Único ele faz a vigilância e o controle pelo um sistema digital que é o controle da patologia. Por isso que anualmente a gente solta o boletim epidemiológico, porque através desse controle nós sabemos quem é, qual é o perfil da pessoa que se infecta no Brasil de HIV, né? A gente tem aí o perfil por faixa etária, por raça, cor, por escolaridade, por regiões de moradia, né? A gente tem um perfil. E aí eu só vou fazer um recorte de faixa etária para vocês, que vai ser, eu acho que, uma novidade. No Brasil, a faixa etária, quer dizer, a idade, né, das pessoas, da população que se infecta com HIV hoje, é a juventude. É dos 14 aos 28 anos. Vai lá no Ministério da Saúde, boletim epidemiológico. É um PDF enorme, vocês vão ler lá, tem todos os recortes, tá? Então lá, todos os anos, no 1º de dezembro, que é o Dia Mundial de Luta contra a AIDS, solta um boletim epidemiológico para a gente saber o quê? Quem é a população que está mais vulnerável? Não é a população que tem mais responsabilidade ou culpa, então a juventude que fica aí, né? Transmitindo HIV, nada disso. Essa estatística, essa vigilância, ela é importante para quê? Porque a gente precisa perceber que se a juventude está se infectando, ela é a população identificada como a mais vulnerável. Então o Estado precisa, né, construir políticas públicas voltadas à juventude para atender essa demanda social que está se comprometendo. Uma das estratégias de política pública é o trabalho que nós estamos fazendo aqui, tá? Então, onde nós vamos investir na juventude? Vamos investir o quê? Na informação. Porque eu posso estar lá com vocês na hora? Não posso, nem que vocês me convidaram. Eu não posso, porque eu sou casada e eu não posso participar dessas coisas, tá? Não posso estar lá para falar, cadê o preservativo? A Carla não pode, tá? Então, o que eu posso fazer? Eu posso vir aqui, o pessoal da PIV, né? E trazer informação. A informação, gente, é o melhor instrumento que vocês têm. É a melhor, porque isso ninguém vai
tirar de vocês. Ninguém vai tirar. Não adianta eu vir aqui dar um caderno, um lápis, um livro, um manual e você deixar lá na sua prateleira, na sua estante ou na sua gaveta. O que vocês vão absorver daqui hoje é o que pode sim transformar a vida de vocês lá na frente. Então, dentre as políticas públicas da juventude, uma das estratégias é esse trabalho da educação sexual e da informação. O outro é a gente apresentar os insumos de prevenção e falar para vocês que vocês têm todo o direito de adotá-los e usá-los. Tá? Aí é uma tomada de decisão de vocês. Aqui não é um incentivo, mas é uma informação. Tá? Para desenvolver o quê? Autonomia, para que vocês entendam que está aqui. Se precisar, existe, está ao alcance de vocês. Tá? Bora lá então, vamos falar. A gente precisa ali, para ter uma prevenção combinada aí, para fazer o uso das estratégias de prevenção, diagnosticar e tratar as pessoas com IST e HIV. O diagnóstico é importante. Se eu não sei o que eu tenho, obviamente eu não vou tratar, eu vou ficar cada vez mais doente, cada vez mais comprometido com a minha saúde. Então eu preciso ter o diagnóstico, tratar todas as pessoas que vivem com HIV. Essas pessoas que são diagnosticadas precisam ficar no tratamento no resto da vida, não pode desistir no meio do caminho. Ah, vou tomar um dia, não vou tomar outro. Ah, eu já estou agora esse ano, não vou tomar não, ano que vem eu volto. Não pode. É remédio pro resto da vida. Então a gente precisa acompanhar essas pessoas e fortalecer nelas a ideia desse autocuidado, tá? Testar regularmente pro HIV e as outras ISTs. Aí a testagem, ela tem que ser continuada, tá bom? Tá com a vida sexual ativa, eu vou fazer o teste de 6 em 6 meses, 3 em 3 meses. Alguém aqui já fez o teste para HIV? Ninguém fez? Não? Tá, ó, existe o teste rápido, que é aquele que fura o dedinho. Aqui em Presidente Prudente tem nas UBS e tem lá no programa DST, Programa Municipal fica ali em frente ao Hospital da Esperança. É aquele que faz o furinho no dedo, depois de 5 minutos tem o resultado, tá? Ele tem lá para o HIV, para as hepatites virais e para sífilis, tá bom? Agora quem não mora em Presidente Prudente deve ter na UBS do seu município. Todo município tem, porque é regra, tá na atenção básica isso. É uma regra da saúde, todo município tem. Ah, Carla, mas se eu for lá, minha vizinha que ela tem Guarulhos, vai falar pra minha mãe que eu fui lá testar. Aí minha mãe vai falar, né? Vai na outra UBS. Você não precisa ser referenciado no seu bairro. Vai na outra, lá longe da sua casa. Ah, mas lá em Pacima só tem uma, faz em Prudente. Não tem problema, ninguém vai falar assim, ah, se você não mora em Prudente, não precisa fazer. Faça em Prudente. Tá? O importante é testar. Tem a vida sexual ativa? Faça a testagem. A gente faz os autoexames da vida aí de preventivo do câncer, preventivo do colo do útero, preventivo da próstata, preventivo de tanta coisa. O exame de sangue do HIV e das outras ISTs também é preventivo. Tá bom? Precisa fazer. Tá? Aí nós vamos falar das outras profilaxias, nós vamos falar da transmissão vertical, enfim. A partir dos 12 anos vocês podem fazer o teste, sem a presença de um adulto. Então, a partir de vocês, já é o caso de vocês, todo mundo aqui é maior de 12 anos, vocês podem ir desacompanhados fazer o teste. Aí também, não quero ir lá, furar o meu dedinho, tem medo da agulha, ou realmente eu tenho medo de ser visto, eu fico constrangido, não quero, Carla. Também tem uma outra estratégia, gente, que é o autoteste. Esse autoteste aqui, ó, vou tirar para vocês verem, que aqui ele tá bonitinho, tá? Ele é assim, ó. Esse autoteste, ele também é distribuído, mas não é lá na UBS. Ele só vai ser distribuído aqui em Prudente no programa, o programa municipal de áreas, lá em frente ao Hospital da Esperança. Pode ser que na cidade pequenininha, como não tem programa, ele tenha na UBS. Ele é o autoteste, é aquele do fluido oral, do cotonete. Sabe aquele da Covid? É igual, só que você não vai colocar no nariz e na boca. Esse só na boca, é o fluido oral. Você vai pegar o cotonete, colocar lá no fundo, né? Pegar a secreção oral aqui da sua boca, da sua saliva, e tem aqui a explicaçãozinha, e vai
que pode ser até 20 minutos. Tá bom? Ele serve para o HIV e para as hepatites virais também. Lá na sua casa você vai fazer. Você vai retirar no programa e você vai fazer onde você quiser, na sua casa, onde você se sentir mais à vontade. O problema do autoteste é que se ele der positivo, você vai ter que ter aí a sua estrutura emocional, que a gente sabe que é uma questão difícil mesmo, para depois você procurar o serviço médico, fazer uma contraprova com o exame de sangue e iniciar ali o tratamento. Então, a única dificuldade no meu ponto de vista do autoteste é que na hora do resultado é você com você mesmo. Tá? Lá no exame de sangue, não. Quando eles vão te dar o resultado, é uma equipe, né, multidisciplinar, que eles vêm, conversa com você. Se deu positivo, já transfere você para uma salinha para aconselhamento. Aí já faz o seu cadastro, já inicia ali todo um processo de orientação de como sua vida vai seguir adiante. E é tranquilo, gente, na questão dos encaminhamentos. Lógico que não é tranquilo você ter um diagnóstico, não estou minimizando. Estou dizendo que é tranquilo para os encaminhamentos. Agora é isso, vou te agendar com o médico, a primeira consulta. Lá na primeira consulta ele já vai te passar os remédios, é assim, um protocolo, tal, e vida que segue. Aí é mais uma questão emocional mesmo, tá? Porque o resto da questão médica, ela é tudo organizadinha e funciona muito bem, tá? Bom, vamos falar agora, vamos ver se o que vem. Aí, dos essa é a parte que eu gosto, dos preservativos. Porque, gente, pra mim, pra PIV, não tem estratégia melhor para a prevenção do HIV e de todas as outras ISTs, como a gravidez indesejada, do que isso aqui, ó, os preservativos. Tanto masculino ou externo, que a gente fala, feminino ou interno, tá? Não tem estratégia melhor. Ela não tem efeito colateral nenhum, né? Hoje ela é fabricada de um material muito organizado, que é a borracha nitrílica lá do seringal da Amazônia. Ele não dá mais aquelas alergias que antes era muito comum de se dar, né? Ele é altamente lubrificado, então ele ajuda na questão da relação sexual. Ele é gratuito, gente. É o nosso dinheiro voltando para nós, né? Na verdade, a distribuição é gratuita, mas nós já pagamos por ele, né? Os pais de vocês já pagaram, eu já paguei, quando a gente contribui com os nossos impostos. Então é o Estado devolvendo em formas de política pública aquilo que a gente contribuiu, tá? Então a gente precisa valorizar isso. Às vezes eu vou lá querer comprar uma diferente, porque é uma ocasião especial, aí eu quero comprar uma que acende, né? Ou uma que brilha, uma que cheira, uma que tem gosto, né? Que brilha no escuro, aquela coisa errada toda. Eu posso? Pode. Você pode comprar. Vai lá, é uma ocasião especial, investe mesmo. Mas, nos outros dias, no cotidiano, no dia a dia, vamos lá, a gratuita do SUS. Ela é 99,999% de segurança. Segurança. Vocês sabem quais são as formas da gente se relacionar sexualmente? Não sabe. Ninguém sabe. Será? Vocês sabem? Já ouviram falar? Já ouviram falar? Eu não sabe, eu, audaciosa. Vocês já ouviram falar? Oral. Como que é oral? Agora eu vou mostrar. Como que é oral? Com a boca. Olha.
ok? Vocês entenderam sobre o uso do preservativo? Foi tranquilo? Agora eu vou apresentar para vocês mais 3 estratégias de prevenção. Só que essas outras 3 estratégias, ela não vai prevenir, ó, bora lá, ela não vai prevenir contra as outras ISTs e nem contra a gravidez. Ela só vai prevenir o HIV. Entendido? Tá? O único que previne contra tudo é o preservativo, tanto o interno quanto o externo. Os demais só HIV, ok? Vamos lá então. Aqui a gente vai ter a PEP. Você passa para mim, Adriana. A PEP, gente, é a... Ah, isso do teste eu já falei. A PEP, ela é a profilaxia. Pode passar isso. Isso. A PEP é a profilaxia pós-exposição. O que é a profilaxia pós-exposição? Ela é uma estratégia medicamentosa, por isso que eu estou mostrando um vidrinho aqui parecido com um vidrinho de remédio, tá? Porque ela é uma estratégia medicamentosa, onde a pessoa que se colocou numa situação de risco, que se expôs sexualmente, ela pode procurar o atendimento médico em até 72 horas depois do ato sexual para pedir o uso da PEP. É a profilaxia pós-exposição, então é depois que eu fui, eu tive atividade sexual, eu fiquei encanada, não usei preservativo, foi legal naquele momento, ninguém tem que julgar ninguém, tá? Aí eu lembrei, falei, nossa, que vacilo, mano, tô inseguro, nossa, será, tal? Corre, porque são 72 horas, é até 72 horas. Aqui em Presidente Prudente, nas duas UPA Guarabara, UPA Jacinta, e no programa municipal. Tá aí nas cidades, nas outras cidades, eu não sei como que funciona, vocês teriam que procurar no município de vocês, mas com certeza tem. Deve ser em alguma UBS de referência. Esse medicamento, ele funciona como a pílula do dia seguinte. Sabe aquela pílula do dia seguinte da gravidez? Tá? Só que com uma diferença, você não vai tomar apenas um comprimido, você vai tomar 28 comprimidos. Tá? É um segmento terapêutico que você vai passar 28 dias tomando um comprimido antirretroviral por dia, tá? Por quê? Porque se você tiver tido contato com o vírus HIV, nesse momento que você está sob o uso da profilaxia, você vai impedir que o vírus ele entre na sua corrente sanguínea e te infecte, tá bom? Então essa é a PEP. A PEP ela já é bem antiga no Brasil, só que antigamente ela era recomendada para quê? Para acidentes hospitalares, acidentes aí com profissionais de saúde, né? Ou pessoas vítimas de abuso, violência sexual. Hoje não, a PEP é uma política pública para todos e todas. E todos nós que dela entendermos que é necessário, ok? Então assim, sem julgamento, sem pressão, o profissional da saúde ele não tem que ficar te fazendo perguntas morais. Ah, mas o que você fez? Nossa, mas por que? Não, tá? Ele vai ouvir o seu depoimento, acolher e fazer a dispensação do medicamento. Por que ele é na UPA, gente? Né? Por que está na UPA também? Porque a gente não faz sexo só no horário comercial. Nós fazemos sexo na hora que nós temos vontade ou possibilidade, né? Então, assim, o programa municipal ele funciona em horário comercial, das 8 às 17. Então, a gente colocou essa dispensação 24 horas, porque às vezes é um feriado, é uma sexta, é um final de semana, e a pessoa não precisa ficar esperando até segunda, porque se ela esperar até segunda, pode dar o prazo das 72 horas. Então, ela pode ir de madrugada, o horário que ela quiser, procurar a PEP nas unidades de pronto atendimento, tá? Aí, uma outra estratégia que nós temos é a PrEP. A PrEP, que é a vermelhinha ali, ó, tem um Rzinho no meio, é a profilaxia pré-exposição. Também é uma estratégia medicamentosa, também é o uso do antirretroviral, que é o mesmo medicamento que a pessoa que já tem, né, que é soropositiva, toma. Qual que é a diferença? Que essa daqui, ela não é a pílula do dia seguinte, ela é o anticoncepcional, vamos dizer assim, o HIV, a gente pode chamar, tá? Porque você vai tomar ela como uma medida de prevenção. Ai, Carla, mas quem que faz, né, a opção por tomar um medicamento para prevenir o
a gente quer ter bebê, quer ter um filho. Para profissionais do sexo, a gente sabe, né? Quem tem atividade sexual como uma atividade de mercado mesmo, de ganho de vida, de profissão, é complicado, porque você tem um preço com preservativo, um preço sem preservativo. A gente sabe que esse mercado ele é complicado. Então as profissionais do sexo, elas fazem a opção pela PrEP, porque aí eu vou estar protegida. Se o meu cliente quiser me pagar mais para transar comigo sem preservativo, HIV eu não tenho, eu não vou ser infectada pelo HIV. Aí ela tem outras estratégias de testar, de fazer acompanhamento médico para ver a questão das outras ISTs. Agora o HIV ela está protegida, tá bom? A PrEP ela já pode ser utilizada por pessoas acima de 16 anos de idade. Pode fazer uso da PrEP. Só que precisa passar por uma avaliação, uma entrevista médica, porque a PrEP é feito um acompanhamento. Você não vai simplesmente pegar o comprimido e tchau e benção. Mês que vem colar de novo, tchau e benção. Você tem que passar por um acompanhamento. Então você vai ficar ali sobre um protocolo de acompanhamento, tá? E o último, também super importante, é o conceito científico Igual-aí. Vocês já ouviram falar? Não? O Igual-aí, gente, ele é um conceito que foi introduzido, né, foi adotado depois de várias pesquisas da ciência, vários pesquisadores que se debruçam em cima da questão do HIV há mais de 40 anos, descobriram o quê? Que a pessoa positiva, soropositiva, né, em tratamento antirretroviral, ou seja, fazendo adesão certinho dos seus comprimidos, do seu tratamento, vai acontecer o que com o organismo dela? Ela vai reduzir a carga viral dela e ela vai ficar tão baixinha que ela pode ter a sua vida sexual sem preservativo, que ela não vai infectar o parceiro ou a parceira dela. Por quê? O conceito do Igual-aí é que a pessoa, ela em tratamento antirretroviral, ela fica indetectável para o vírus HIV, ou seja, o vírus está lá, mas ele está com uma quantidade viral indetectável. Ou seja, ele é tão pequenininho que ele não consegue sair do corpo para infectar outra pessoa. Então, se ele está indetectável, está intransmissível. Por isso, I igual a I. Indetectável igual a intransmissível. Tá bom? O conceito igual a I é uma revolução na ciência, né? Porque ele vem para dar um conforto, né, para as pessoas que vivem com HIV, para viver a sua vida sexual sem a responsabilidade de ficar assim, e se eu infectar o outro, enfim, né? Ele tem aí também a garantia dele não precisar ficar contando a sua condição para o outro, porque se ele sabe que ele está em tratamento e lá no exame dele sai escrito que ele está indetectável, ele sabe que ele vai poder ter relação sexual e que a outra pessoa vai estar protegida. Então ele vem para dar essa segurança mesmo para a pessoa que vive com HIV e também para a segurança social, para a nossa própria comunidade, né? Que a gente fica mais tranquilo no sentido de pensar assim, que se todas as pessoas que são diagnosticadas com HIV estão fazendo uso do seu tratamento certinho, nenhuma pessoa que tem HIV vai infectar a outra. Agora, onde que está o problema? Naquelas pessoas que têm HIV e não sabem. Porque aquelas que sabem estão em tratamento. E se estão em tratamento, a sua carga viral vai ficar indetectável e não vai infectar ninguém. Agora, quem não sabe é o problema. Por isso que a gente fala sempre do diagnóstico, da testagem. Tá? Viva melhor, né? Quando você sabe o que você tem. Tá bom? Então, por isso que a gente também estimula a testagem. Precisa acontecer a testagem. Por quê? Porque aí, quanto mais rápido eu diagnosticar, eu faço o tratamento e eu me cuido, eu fico detectável, a vida que segue. E aí a gente diminui, né, bruscamente a questão da infecção pelo HIV no Brasil. Tá bom? Então, gente, no geral é isso. Então, a PIB acredita muito nessa ideia da informação, essa ideia de que vocês
hoje vocês tenham conseguido entender, absorver a mensagem da PIB e também levar isso para casa de vocês, para as rodas de conversa de vocês, que vocês também sejam um agente multiplicador dessas informações, que vocês protagonizem essas narrativas que a gente trouxe para os espaços de vocês, porque é uma responsabilidade de todos nós, tá? E